A paz do Senhor a você e a sua querida família. Vamos mais uma vez meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar, como sempre, lendo um texto bíblico que está em Atos capítulo 11 e o versículo de número 24, que nos diz: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Já quero mais uma vez agradecer a todos os queridos que diariamente estão comigo aqui nesse canal e junto a gente meditando sempre em uma porção da palavra de Deus. Você que já se inscreveu no canal, você que tem compartilhado, deixado seu like, obrigado. Você que ainda não fez, faça isso. Você vai ajudar muito a gente nesse canal, fazendo com que esses assuntos que nós estamos tratando aqui, a plataforma possa tanto notificar a você a cada conteúdo novo, como também mandar para outras pessoas depois de nós. Portanto, eu peço que você faça tudo isso e Deus te abençoe. Queridos, nós estamos falando sobre o discipulado cristão, a importância do discipulado cristão na vida dos novos conversos, ou seja, daqueles que chegam na igreja. E nós falamos já em alguns vídeos anteriores, e no de ontem, por exemplo, dizendo que se falta o discipulado cristão, pouco trabalho realizado no evangelismo pode ser perdido, porque as pessoas, por não passarem pelo discipulado, eles não vão conseguir obter conhecimento suficiente para determinadas circunstâncias que passarão a enfrentar. E nós falamos, concluindo ontem, que o discipulador cristão, ele precisa ser uma pessoa que tenha bom testemunho. Não somente o discipulador, mas também aquele que está pregando o evangelho. O pregador, como o discipulador, precisa ser uma pessoa que o ouvinte, ao ouvir a palavra, veja na vida desta pessoa a realidade da palavra que ele está pregando, que a pessoa está ouvindo. Caso contrário, isso pode dificultar a aceitação da salvação por aquele que ainda não é crente. E no caso do discípulo, ele pode desistir, tendo em vista que, apesar de ele estar ouvindo a verdade, mas ele está ouvindo de uma pessoa que o próprio discípulo olha nele e tem suas dúvidas em relação à verdade que ele está falando. Isso precisa ser muito, muito bem cuidado. E nós citamos aqui o exemplo de alguns homens que, como discipulador que foram, tiveram cuidado de primeiro vivenciar o que iam ensinar, para que, uma vez ensinando, pudesse alcançar o objetivo na vida daqueles que iam aprender a palavra. Citamos aqui o caso de Paulo, em Atos 2, 20 e 17, ainda os versículos 33 e 34, ainda capítulo 24, versículo 16. A gente falou de Barnabé, que foi o texto que a gente leu agora em Atos 11 e 23. E a gente ainda falou de Samuel, que está no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 9, versículo 6 e 12, de 1 a 5. Entre outras pessoas que a gente poderia aqui estar citando, porque são muitas outras que a Bíblia conta desse seu testemunho. Muito bem. Mas até então, nós estamos falando de um discipulado aplicado ou praticado na vida do novo crente, sendo ele adulto. Mas tem a questão das crianças. Aí se pergunta, deve também se discipular uma criança? Sim.
Assim como um adulto precisa ser discipulado, uma criança também precisa. Assim como o discipulador de um adulto precisa ser alguém que esteja vivenciando a verdade que está ensinando, aqueles que ensinam as crianças semelhantemente. As crianças precisam ser discipuladas. Crianças necessitam de conselheiros especiais treinados para elas. Quando Jesus mandou cuidar das suas ovelhas, primeiro ele mencionou os cordeirinhos. Vamos ver aqui alguns detalhes que talvez alguns passam, não é, desapercebido e não percebe essa verdade que Jesus ensinou. Jesus, esse texto que nós vamos estar lendo agora, Jesus estava falando com Pedro, perguntando a Pedro se Pedro amava ele. Veja o versículo de número 15 do capítulo 21 do Evangelho de São João. E depois de ter jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. O que é cordeirinho aqui? Cordeirinho aqui é o filho da ovelha. Quando a Bíblia mostra de ovelha, a Bíblia está falando do animal adulto. Quando a Bíblia fala de cordeirinho, a Bíblia está falando da ovelha criança, pequena. Se os irmãos e amigos observar, no versículo 16, parte final, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, adulto. No versículo de número 17, parte final, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, adulto. Mas o texto que nós lemos de início, o versículo 15, quando Jesus começa a dizer a Pedro que ele devia apacentar, Jesus não diz apacenta as ovelhas, mas os cordeirinhos. E como eu disse, o cordeirinho é o filho da ovelha. É aquele recém-nascido. E claro que Jesus faz essa analogia, não era para Pedro cuidar dos animais literalmente, mas isso era uma referência ao povo para quem Pedro iria pregar a palavra. Jesus chama eles aqui de cordeirinho, ou de cordeirinhos, né? Chama ele de cordeirinhos, de um animal pequeno, mostrando que no mundo espiritual, as crianças precisam também ter o cuidado da igreja em relação ao discipulado cristão. O saudoso pastor Antônio Gilberto, que muitos dos senhores conhecem, já dorme no Senhor, em um dos seus materiais, em um dos seus livros, o Manual de Evangelismo Pessoal, eu acho que eu tenho todos os materiais que o pastor Antônio Gilberto escreveu. Lição de escola dominical, seus livros, suas apostilhas. Pelo menos livros eu acho que eu tenho todos. Talvez eu não tenha, mas penso eu que tenho. Porque eu sempre admirei o trabalho do pastor Antônio Gilberto. Bem, ele falando da criança, ou do evangelismo em relação à criança, ele diz o seguinte, ele diz no seu material: quem ganha uma pessoa de 40 anos está ganhando meia vida, porque ele já viveu a metade da vida, considerando que ele tenha 80 anos de vida. Mas quem ganha uma criança, ganhou a vida toda. E eu acho muito interessante essa aplicação que o pastor Antônio Gilberto faz no seu livro. Quem ganha uma pessoa de 40 anos, ganhou meia vida, considerando que ele tenha 80 anos de vida. Mas quem ganha uma criança tem uma vida toda. Então aqui Jesus ele diz a Pedro: se tu me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. Isso transferido para o mundo espiritual é uma prova clara de que as crianças precisam também ser discipuladas, ser ensinadas em relação à fé, em relação a Deus, à igreja e etc. Continuando.
Ele mandou cuidar deles, dizendo: alimenta os meus cordeirinhos. E para alimentá-los, precisa-se que se dê a palavra. Veja o que a gente lê na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 2. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2 e o versículo de número 2, diz: desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro ele faz uma analogia aqui do primeiro alimento que é dado a uma criança logo que nasce, que é o leite racional, é aquele leite que sai da mãe, o leite materno. Jesus, eu digo Pedro, ele usa essa simbologia para mostrar que a palavra para os novos convertidos é como aquele leite, aquele primeiro alimento após a criança nascer. E o discipulador precisa disso, entender isso e passar isso para os novos convertidos. Na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, vejamos o que Paulo ele fala. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4 e o versículo de número 6, ele diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Propondo. A palavra propondo significa ensinar, tem a ver com ensino. E Paulo disse: se você fizer isso, você vai ser considerado como bom ministro de Cristo, criado pela doutrina, não é, que você tem seguido. A doutrina é o conjunto de conceitos tirados da Bíblia que nós tomamos como regra de fé para vivermos uma vida conforme a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. Concluindo o nosso vídeo aqui, nós vimos aqui que, conforme Jesus, as crianças precisam e dependem também de serem discipuladas. Porque quando essas crianças se tornarem adultas, elas vêm realmente com raízes suficientes para resistirem todas as dificuldades que possam aparecer na sua frente. A igreja precisa levar isso muito a sério, e como disse o pastor Antônio Gilberto, não é? Quem ganha uma criança ganha uma vida inteira. Muito bem, chegamos ao final aqui e vamos estar orando por você e por toda a sua família. Você vai estar orando comigo aonde você está, tá bom? Oremos. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, te louvamos, ó Deus, por esta palavra que falamos a tantos, Deus. Eu não sei aonde e quando esta palavra vai estar chegando, mas eu acredito, ó Deus, que muitos serão alcançados por esta palavra. Abençoa todos, ó Senhor Jesus, que está ouvindo esta oração neste momento. Deus, as famílias que precisam de uma bênção da tua parte. Senhor, meu Deus, aqueles que estão enfermos, entra com cura. Aqueles que estão vivendo um momento depressivo, entra com alívio. Aqueles que estão vivendo o momento do desemprego, a falta do pão, da veste, entra, Senhor, abre a porta de trabalho. Deus, aquele que está triste, leva alegria. O que está desanimado, anima ele, Senhor. Aquele que está sem força, renova suas forças agora, Senhor. Aquele que perdeu a esperança, renova a sua esperança, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que estão saindo nesse momento para o seu trabalho, abençoa, protege ele em toda esta caminhada. Os que estão saindo do trabalho para casa, igualmente. Deus eterno, aleluia, Senhor poderoso, nesse dia prospera a nossa vida, o nosso caminhar. É o que nós te pedimos, Senhor, no querido nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua querida família. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like
e até o próximo, se Deus quiser.